Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e está começando mais um programa especial sobre geopolítica, relações internacionais e economia. Mas antes da gente falar sobre o tema especial deste programa aqui no Jangadeiro Navega, se liga, entra no nosso canal e também clica no sininho e se inscreve para ficar sempre ligado sobre informações e toda semana um programa novo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema importante. Por que existem duas Chinas, uma capitalista e a outra comunista? Como isso mudou as características da Ásia no século XIX e do século XX? E o que é que isso está mudando hoje no século XXI? Bom, isso pode parecer confuso e também muito importante, mas fica com a gente, porque a partir de agora, Lucena explica. Que a China é um dos principais países do planeta, todos nós sabemos. O dinamismo econômico e a capacidade da China com seus mais de 1,4 bilhão de habitantes mostram uma potência em ascensão, que rivaliza muito com os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a China é um dos principais parceiros comerciais do nosso país. A gente exporta para lá aço, minério de ferro, soja, trigo e vários alimentos. Por isso, a nossa balança comercial é super importante com os chineses. Mas tirando isso, como é que a China se tornou o que é hoje? A gente vai falar um pouco hoje sobre a história da China, como ela, de uma certa maneira, mudou as características do mundo e como ainda vai mudar a geopolítica internacional no século XXI. A história da China começa aproximadamente em 220 a.C. A gente tinha uma região do planeta, dentro da Ásia, com vários reinos que terminaram sendo unificados. E a partir daí você tem uma espécie de China imperial, que ao longo do tempo era bastante fechada para o resto do mundo. E quando eu digo fechada, é fechada mesmo, sem nenhum tipo de comércio, nenhum tipo de aventura. Era como se fosse um país extremamente focado em si e que todos os recursos naturais e todos os serviços e produtos eram apenas para eles. Mas como isso mudou? A China imperial caiu por volta de 1912. E a partir daí a gente teve durante um breve período uma chamada República Chinesa, que seria um pequeno período de democracia, que não deu certo. A China basicamente viveu 2000 anos dentro de um império, onde a noção de democracia ou república era completamente fora de qualquer visão de qualquer pessoa. Por isso eu digo, nem todo país, nem toda região do mundo poderá ser uma democracia. Isso é uma visão nossa, ocidental e muito distante do resto do mundo. Mas na prática, o que aconteceu? Bom, depois do fim da República, durante o período de 1910 e 1912, a China começou a ter disputas políticas para ver como se tornaria a organização social do país. De um lado, você tinha os chamados nacionalistas, que era uma espécie de partido político que tinha uma visão bastante à direita e era liderada por Chiang Kai-shek. Do outro lado, a gente tinha uma visão mais à esquerda, os chamados comunistas, que era liderado por Mao Tse-tung. E a partir daí, a China entrou em uma guerra civil. Essa guerra civil de comunismo de um lado e do outro lado uma espécie de nacionalismo capitalista deu em uma grande confusão. E por causa disso, várias potências europeias se intrometeram na China. O resultado final foi que, ainda durante a década de 1940, Mao Tse-tung venceu esse conflito e toda a China continental virou o que nós temos hoje como a República Popular da China. Uma nação que é comunista, com hoje características grandes do capitalismo, mas com uma visão do Estado absoluto, totalitário e de um único partido. Por outro lado, Chiang Kai-shek pegou e fugiu para a ilha de Formosa, que hoje nós conhecemos como Taiwan, que também é China. E a partir daí, criou o que a gente vê hoje como a República de Taiwan, uma nação que inicialmente teve um período bastante tumultuado, até mesmo ditatorial, e depois virou uma democracia e uma das principais democracias da Ásia. Mas, gente, por que de fato isso é importante? Porque importa pra gente saber se existe uma China capitalista e uma China comunista. Isso importa principalmente porque é um dos principais focos de conflitos na região da Ásia.
Hoje, o atual líder da China, Xi Jinping, acredita que é preciso reunificar a China. De uma certa maneira, trazer a ilha de Taiwan, que na visão dos chineses comunistas é uma província rebelde. Mas lembrando, a ilha de Taiwan nunca foi parte da China comunista. Elas eram apenas uma única região durante a China imperial. Então, na prática, a ideia de Xi Jinping não tem visão com a realidade. Por outro lado, Taiwan, que hoje é um dos principais países produtores de chips de computador e também de outros aparatos de tecnologia, na prática, quer manter a sua independência. Por isso, tem apoio de países como o Japão, a Coreia do Sul e, principalmente, armamentos dos Estados Unidos. A possibilidade de uma terceira guerra mundial eclodir da região de Taiwan e não da Ucrânia é muito grande. E por isso é um dos centros principais de conflitos no resto do mundo. Mas isso não significa que ela não negocia de maneira independente com o resto do mundo. Ela tem seu próprio dinheiro, suas próprias leis, seu próprio banco central e não tem nenhum tipo de submissão à China continental. Então é uma questão bastante dúbia e extremamente complexa. É por isso que é tão importante. Apesar dessa complexidade de Taiwan, é uma das nações mais importantes porque alta tecnologia que estão nos nossos computadores e até mesmo aí dentro de casa, nos seus equipamentos eletrônicos e no seu computador, vem tudo de Taiwan. Por isso, a gente acompanha como isso se desenvolve. Mas lembrando que a China continental só se tornou o que é depois de 1975, quando Mao Tse-tung vem a falecer e assume a direção do país um novo sistema de abertura comercial, liderado por outros líderes chineses que têm uma visão diferente, que o país precisa se abrir para o resto do mundo e a partir daí criar zonas especiais. E foi da década de 70 até o final dos anos 2010 que a China ganhou o seu grande protagonismo. E claro, quanto mais forte e poderosa a República Popular da China se torna, mais fraca e mais complicada fica a situação de Taiwan. Países como o Brasil têm uma situação bastante específica. Nós não reconhecemos Taiwan como uma nação independente, mas ao mesmo tempo negociamos com eles investimentos. E a ideia é muito parecida com a dos americanos, é tentar manter o status quo, ou seja, manter a China e Taiwan de uma maneira separada e que não haja conflitos. Mas no programa de hoje a gente vai falar que esse, talvez, seja o principal conflito geopolítico. E ele é importante por um motivo muito simples. Uma possível invasão de Taiwan ou um possível ataque que a ilha ficasse incapaz de vender seus produtos e serviços, elevaria os custos de produção no mundo inteiro. Computadores, carros, aparelhos de televisão, cinemas, basicamente tudo no mundo que precisa de chips de alta tecnologia ficariam com preços muito mais caros. E o governo de Taiwan tem uma visão de que se a sua ilha for invadida, eles vão destruir as altas tecnologias para impedir que a China continental roube todos os seus equipamentos e o seu conhecimento. Isso pode parecer extremamente louco e complexo, mas na verdade tem a razão de que a China continental gostaria de fazer com que Taiwan fosse apenas uma província, sem nenhum tipo de democracia ou nenhum tipo de direitos dos seus próprios cidadãos. E é por isso que hoje a gente tem que prestar muita atenção com o que acontece neste lado do mundo, porque isso pode impactar aqui mesmo no Brasil, quando a gente fala de equipamentos como tratores e até mesmo a produção de aviões, onde o Brasil é um dos principais líderes, depende fundamentalmente de equipamentos e chips vindos de Taiwan. Hoje, a China continental passa por um grande problema econômico. Mais de 3 trilhões de dólares em um setor imobiliário extremamente complicado, em apartamentos e casas que não foram vendidos e que precisam, de alguma maneira, serem refinanciados. Além disso, a taxa de crescimento da China vem caindo e a possibilidade também de que novas indústrias possam surgir em alta tecnologia se torna cada dia mais complexa. Então, de um lado, você tem uma questão política e que os líderes chineses gostariam de mostrar para a população que existe só uma China. Do outro, existe a possibilidade de que uma invasão a Taiwan possa, de fato, disruptar toda a cadeia produtiva mundial e a China ser novamente a culpada. É isso aí, pessoal, e a gente encerra mais um Lucena Explica, e eu espero que vocês tenham gostado sobre esse tema que envolve não só geopolítica do outro lado do mundo, mas
principalmente pode envolver a nossa economia como um todo e, claro, o seu e o meu bolso. A gente fica por aqui e semana que vem tem mais Lucena Explica, diretamente dos estúdios do Jangadeiro Navega. Tchau, tchau!